Bom, isso que você tem comentado, né? Você sempre falou o processo da pessoa dominar a sua língua materna, até para se manifestar e tudo, suas gescons a partir dela. Qual é a dica que você dá, qual que seria a orientação para que a gente pudesse aprofundar mais o domínio do português? Que dica que você dá de estudo para que a gente pudesse... É o estudo da gramática? O que seria o estudo? Você pegar alguns clássicos mais sérios, não de literatura propriamente dita, mas clássicos de estudo, daquele tipo de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, que eu trouxe um monte de livro que tem aí. São os especialistas. Você está entendendo? Gramática seria não é só gramática, é o processo do idioma em si, é mais do que a gramática. São os gramatólogos, mas outros. Eles também trabalham mais. Então tem um monte deles aí. Agora tem uma turma de Minas Gerais que é fora de série. Eu trouxe um monte de livro para ele embaixo. É só olhar em matéria de português que você vai chegar nisso. Mas não é só gramática pela gramática. Não é isso que eu queria saber. Quem estudar gramática pela gramática é besteira. Não é bem isso. O problema é você chegar nisso e ter uma noção geral daquilo. E depois você ter um instinto natural, criar em você a sua tendência de entender como é que forma a língua. Aí fica mais fácil. Então você sabe, só de ouvir, fala assim, não, isso aí não é português, tem alguma coisa errada, está batendo, vamos ver o que é. Não está correto. Porque tem a fluência natural do idioma. A hora que você domina isso, fica tudo mais fácil. Agora, uma pessoa só tem dificuldade com a língua materna se ele, por exemplo, for um índio. Aí é diferente, né? Porque aí é uma língua difícil, indígena, que não adianta nada. Tem que ser uma desse tipo, uma língua mestra, tipo piloti. Você está entendendo? Grandona. O estado da barraca lá. Então, por exemplo, a neolatina dessa, tipo português, o alemão, por exemplo, fora de série. Entendeu? Essa sustenta o processo. Você vai longe com ela. Agora, o que eu vejo é o seguinte, para dominar isso é o que eu estava falando ali, a pessoa tem que ver o que ela faz, que é uma opção de coisa. Leitura, audição, conversação, escrita, tudo de uma maneira compreensiva. Agora, a coisa mais séria é, se você vai usar aquilo na vida prática, profissionalmente, vai viajar, tudo isso, você tem que saber a conversação direito. Agora, se é o processo apenas a parte intelectual, o problema é entender a escrita bem, para você traduzir aquilo. Se você traduzir, melhor. Isso eu estou falando para você do ponto de vista muito prático. Sem muita besteira aí de cultura que o povo vive falando e aumenta o processo cultural, tal, besteira aí. Agora, no nosso caso... outra coisa, sem literatice. Isso aí empata o tempo da pessoa, liquida com ela. No nosso caso, vale a pena também um estudo profundo do latim, propriamente dito, né? Não, a primeira coisa que eu falo é isso. O que eu falo? Estudar o latim mesmo para valer, né? Você tem que entender alguma coisa. Como é que faz? Como é que é isso? Que modo que é? Agora, a coisa mais séria que você tem que saber são as desinências com o processo básico de tudo quanto é prefixo, afixo. Afixo é, de modo geral, o que a gente chama para tudo. Né? Então, é o prefixo, sufixo, é aquilo que eu chamo de interfixo. Você está entendendo? Que pega tudo, que é o geral. Então, se você entender isso aí só, em matéria de latim já vai ajudar demais. Agora, depois, seria bom você saber o mecanismo dos processos do grego, para ver o que é que a língua portuguesa recebeu do grego, que é o que ela lá estuda na etimologia. A maioria nossa é latim primeiro, segundo grego. Então, isso aí ajuda muito, porque muita coisa do latim vem do grego. Entende? O grego é o avô, o latim é o filho, e nós somos netos. Você está entendendo como é que é? A situação é mais ou menos isso. Você tem uma ideia. Agora, vale a pena pensar nisso. Entende? Vale a pena.